Abra sua Bíblia, fazendo um favor, então, no livro de Ezequiel, capítulo 1, verso 1. Aconteceu, no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que estando eu, Ezequiel, no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. Eu tive uma visão lá. E a visão que eu tive, nós vamos lá para o versículo agora 10. A forma de suas faces era como a face de um homem à direita, e os 4 tinham rosto de leão à esquerda, rosto de boi e também rosto de águia, todos os 4. Assim eram as suas faces, suas asas se abriam em cima, cada um tinha 2 asas, unidas cada um a do outro. Outras 2 cobriam o corpo delas, e cada qual andava para a sua frente, para onde, Arthur, igreja, o Espírito Santo, Gustavo, havia de ir. Iam, e não se viravam quando iam. E o aspecto dos seres viventes era como de um carvão em brasa, semelhante às tochas. O fogo corria resplandecente por entre os seres, e deles saíam relâmpagos, e os seres viventes zigue-zagueavam à semelhança de relâmpagos. Pai querido, fala conosco nessa noite. É uma palavra de instrução, é uma palavra de conhecimento, é uma palavra, Deus, que vai nos ajudar a saber aonde estamos, para a Tua glória, hoje e sempre. Amém. Você pode assentar-se, meu querido. Terminou de sentar? Dá ao Senhor uma linda salva de palmas. A melhor que você vai fazer nesta noite. Meu Deus, bendito seja o nosso Deus. 4 tipos de seres estavam nesta visão de Ezequiel. Ezequiel teve uma visão. Ele enxergou algo de Deus, Márcia, para a vida dele e para a eternidade. E o que me chama a atenção não é o meu assunto aqui. Nosso assunto é falar da grande aniversariante da semana, porque a semana tem um aniversariante. Ela fez aniversário, a nossa igreja fez aniversário. Ela comemora hoje 71 anos. A nossa igreja comemora 71 anos. É uma igreja espetacular, a Igreja do Evangelho Quadrangular, uma igreja linda, que está no Brasil e com muito fôlego de crescimento e fôlego de planejamento. Presta atenção. Mas olha o que diz o texto aqui. Cada qual andava para a sua frente. Meus queridos, nós somos chamados para andar para frente. Você não é caranguejo. Você é uma águia do Senhor Deus Todo-Poderoso, que vai voar alto. Quem crê comigo vai dando glória a Deus, que vai alcançar níveis maravilhosos. E eu tenho certeza de uma coisa que eu vou dizer para você. Andar para frente. Andar onde o Espírito Santo quer nos guiar. E quando o Espírito Santo dirige alguém, dirige um momento, ele faz diferença. E hoje eu quero que você saia daqui com uma visão de Deus para a sua vida. E a nossa igreja chama Igreja do Evangelho Quadrangular. E ela tem 4 símbolos: a cruz, a pomba, o cálice
e a coroa. São 4 símbolos que tem a nossa igreja, que são símbolos que nos ajudam a entender cada uma atuação do Senhor Jesus Cristo. E nós vamos tentar entender juntos. Quadrangular, pode seguir. Nós temos a nossa bandeira. Começou a Copa do Mundo hoje. Se um país ganhar a Copa, vai ser normal, muito normal, um dos jogadores pegar a bandeira do seu país e sair desfilando orgulhoso com a bandeira. Ele vai sair assim, feliz, para mostrar para todo mundo que aquela bandeira o representa. E ele representa aquela bandeira. E a nossa igreja, Custódio, tem uma bandeira. Uma bandeira de 4 cores. Vermelho representa o sangue de Jesus Cristo. Amarelo representa o fogo, o poder do Espírito Santo de Deus. O azul representa o céu, de onde vêm as bênçãos de Deus para a nossa vida. Guarda uma coisa, Cristiane. Guarda uma coisa, Paulo. O homem, Manuel, não pode receber nada se do céu não for lhe dado. Hoje o céu está aberto para abençoar a sua vida. Nós estamos lançando a nossa ansiedade ao Senhor e o céu está aberto para abençoar você. O azul representa o céu. E o lilás, o roxo, representa a realeza. O Cristo que morreu e ressuscitou. Irmãos, tem certos momentos, hoje tem muita internet, e tem muita bobagem na internet. Tem muitas coisas, pessoas falando, e dizendo, e gritando, e fala, e disse, e que me disse. E às vezes tem pessoas que falam mal da palavra de Deus, Daniel. Falam mal, Daniel, Davi. Eu acerto, sabia que era com D. Falam mal da palavra de Deus. Falam mal de Jesus. Irmãos, as pessoas estão pensando que Jesus ainda é o menininho nascido na manjedoura. Frágil. Não. Estão pensando que Jesus é o homem que foi para a cruz e como um cordeiro mudo não abriu a sua boca, porque cabrito bom não berra, diz a história. E como ovelha muda, ele foi levado ao matadouro. Não, essa fase já passou de Jesus, irmão. Essa fase foi lá atrás. Foi a fase que ele se deu por nós. Hoje ele não é mais o menino da manjedoura. Hoje ele não é mais o homem frágil que foi crucificado na cruz sem abrir a sua boca. Hoje não. Hoje ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Verbo que se fez carne, o Príncipe da Paz, o Deus forte, o maravilhoso e meu amigo. Oh, que bom. Ele é tudo isso, Iago, e é nosso amigo. Ele é tudo isso e é simples que nem uma pomba, mas prudente igual uma serpente. Ele é tudo isso, mas ele me chama de amigo também. Eu já não vos chamo mais de servos, mas sim de amigo. Mas hoje ele é poderoso. Não que ele não era no passado. É que ele veio para pagar um preço. Ele veio para buscar a ovelha perdida. Ele veio para buscar a moeda que estava perdida. Já buscou, já veio. E ele hoje é Deus Todo-Poderoso. Reconhecido no céu, a Bíblia diz assim, não há outro nome lá no céu acima do nome dele. Não há aqui na terra outro nome acima do nome dele. E não há embaixo da terra outro nome acima do nome dele. E um dia todo joelho vai se dobrar e vai confessar, ele é o Senhor. Pronto, acabou. Ele é poderoso. Então nós temos uma bandeira. Nós temos também a nossa fundadora. Nós temos aqui essa mulher chamada
Aimee Semple McPherson. Nossa igreja foi fundada por uma mulher, quebrando paradigmas terríveis nos anos de 1915. Porque tem algumas igrejas que até hoje, no ano 2022, no século 21, que ainda acham caminhos na Bíblia que a mulher não pode pregar, que a mulher não pode falar das grandezas de Deus no altar. Eu respeito. Se alguma denominação não ordena mulheres ao pastoreio, nós temos que respeitar. São posições deles. Mas a Quadrangular não só ordena mulheres para serem pregadoras, como ela foi fundada por uma mulher. Vou dizer uma coisa para vocês, que a gente tem que dar graças a Deus que a Aimee deixou os homens pregar, Caio. Tiago. A gente tem que dar graças a Deus que ela falou assim, deixa os homens pregar na igreja que eu fundei. Foi fundada por uma mulher, quebrando paradigmas terríveis. E quando essa mulher começou a pregar, Deus deu a ela uma unção de milagres, pastora Silvana, que Deus pode repartir para nós também aqui. Porque os dons do Espírito Santo são derramados sobre a igreja. Lembra você que veio num culto aqui, que recebeu aquela oração para dons de curar? Sai orando para os doentes. Você tem o dom. Você vai impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. E milagre enche a casa, viu, gente? E essa mulher tinha um dom de cura maravilhoso. Tinha dom de manifestação de Deus tremendo. Só que quando ela nasceu por um milagre. Porque a mãe dela era uma canadense, que fazia parte do exército da salvação, Tom. E ela, sabe, eu já estou vivendo esse momento, sabia? Eu quero fazer muito mais, mas eu percebo que eu tenho menos tempo do que eu tinha há 20 anos. E a mãe dela disse assim, Senhor, talvez eu não fiz tudo o que o Senhor quisesse que eu tivesse feito. Mas se o Senhor me der um filho, na idade que eu estou agora, eu vou consagrar, como você fez, Jorginho. Você fez o voto antes da bênção. Ela falou, eu vou consagrar ao Senhor essa criança que vai nascer, e que ela possa fazer muito mais do que eu fiz. Nasceu essa moça. Morreu com 54 anos de idade. Vítima de muitas doenças respiratórias, contraída pelo trabalho missionário que ela desenvolveu. Mas antes de morrer, no ano de 1922, ela inaugurou esse templo aqui nos Estados Unidos. Tem um templo, acho. Tem um templo aí. Acho que deve estar por aí. Aí, obrigado. Ela inaugurou esse templo aqui, o Los Angeles Templo, chamado também de Angelus Templo. Irmãos, presta atenção no que eu vou dizer. Uma mulher, nos anos de 1920, com uma paixão por Deus tremenda, com uma unção de conquista, inaugura esse templo. Ainda não era a igreja do Evangelho Quadrangular. Ainda não era essa igreja que nós hoje temos o conhecimento. E ela abre o ministério. E quando ela está com a planta na mão para fazer a fundação, o engenheiro diz a ela, você tem condição de fazer uma igreja dessa? Ela falou assim, o senhor tem condição de assinar a planta, porque para pagar o teu serviço eu tenho? O engenheiro falou assim, eu assino, mas fazer um templo desse é praticamente impossível, com os recursos que a senhora tem, Elias. Ela falou assim, isso não é problema do senhor, está nos anais da história. Isso não é problema do senhor. Só assina a planta,
porque o recurso Deus vai me dar. Oh, meu Pai, por isso que nós temos esse DNA de conquista. Por isso, Lê, levantou a mão, Lê, pega a bênção. Por isso que esse DNA, Adriano, essa bênção está sobre a igreja quadrangular. Porque a nossa fundadora, Marcelo, ela tinha essa paixão de conquistar, de construir, de fazer, de ir, de ganhar almas, de batizar. E aí, ela estava pregando a palavra de Deus. E ela abriu a Bíblia no livro de Ezequiel. E aí Roberto e Marta, ela pega e ela prega sobre 4 faces de Deus. Na visão do profeta Ezequiel, o rosto do homem, salvação. O rosto do leão, batismo com o Espírito Santo. O rosto do boi, pastora Marina, aquele que carrega fardos. O rosto da águia, o rei que voltará. E ela diz assim, Ronaldo, este não é um evangelho quadrangular? Alguém anotou. Pastora, vamos pôr o nome de quadrangular na nossa igreja? Vamos colocar o nome de igreja do evangelho quadrangular? Olha que nome bacana! E nasceu naquela noite, por uma visão de uma visão. Uma visão traz visão. Uma visão faz a gente enxergar. É isso aí, tio. Uma visão faz a gente enxergar. E completa nos Estados Unidos, na terra da fundação, dia 1º agora de janeiro, porque é 100 anos da igreja, do templo, completa dia 1º de janeiro de 2023, 100 anos de igreja no mundo. Uma mulher que morreu com 54 anos de idade, que não tinha a dimensão do tamanho que a igreja que ela fundou iria alcançar, está em 168 países. Você pode dar um glória a Deus por isso? Se vai aplaudir, aplauda forte. Só que ela precisava chegar no Brasil. Então, no ano de 1951, ela chegou no Brasil, não com um templo majestoso desse, mas com uma tenda. Uma tenda. Um circo. 1951. Tem crentes aqui de mais de 50 anos de crente? Tem? Deixa eu ver. Tem? Era fácil ser crente há 50 anos? No ano que você nasceu, 70, já falou a idade para nós então. No ano do nascimento da pastora Marina, a igreja chegou no Brasil. 2 missionários. Harold Willis, americano, e Hermínio, pastor Hermínio, peruano. De manhã eu falei que era chileno, mas é peruano. Os dois vieram com paixão. O pastor Hermínio morreu aqui em Americana faz uns 6 anos. 6, 7 anos, morreu aqui em Americana. E Harold Williams morreu nos Estados Unidos. Eles vieram com uma paixão de abrir uma igreja. Será que eles tinham dimensão que a igreja que eles abririam iria chegar onde chegou? Vamos pegar o gancho, pastor Nelson? Abra a sua mão assim, ó. Eu profetizo na sua vida, ó. Receba a bênção aí na sua casa agora. O projeto pode começar pequeno, pode começar insignificante, pode começar até causando muita polêmica, mas Deus pode trazer um grande resultado, e eu abençoo você para o resultado. Quem crê comigo vai recebendo agora, em nome de Jesus. Começou a igreja numa tenda, e as multidões vieram. Quantas pessoas cabem nessa tenda, irmãos? 250, 300 pessoas, no máximo. Aí eles foram para São Paulo, abriram na região da Casa Verde. Aí eles vieram para Americana. Aí eles foram para Santa Bárbara do Oeste. Aí eles foram para Limeira. Aí eles vieram para Piracicaba. E aqui chegou uma tenda, no bairro do Areião. E a pastora Geni,
Alguém é parente da pastora Geni aqui? A sua tia estava na tenda. E seu pai também. Pastor Misael. Era pequeno, era criança, estava na tenda. Pastora Geni, eu conversei com ela, ela ia ajudar os cultos da tenda. Esposa do irmão Toninho, mecânico. E o povo do Areião apedrejava a tenda. Tacava pedra na tenda. Não é fácil arrancar toco, Sandro. Irmãos, não é fácil o começo. Exige muito esforço. Não desista dos seus começos. Você já pensou nos anos de 1951, Piracicaba chegou em 56, 57, a tenda de Jesus? Você imaginou naquela época, a religião dominante era a Igreja Católica, e ainda é. Hoje nós temos muitos amigos padres, muitos amigos católicos, a gente aprende a respeitar, e eles aprenderam a nos respeitar. Eles entenderam que não adianta ficar brigando, como Gamaliel disse, vai ficar brigando contra uma obra, vai que eles são de Deus. Se eles são de Deus, a gente vai brigar com Deus. Então eles entenderam também, nós também entendemos e segue o fluxo. Mas em 51 o povo não entendia, não. O povo era muito difícil. Ainda quando chega quadrangular, tinha as igrejas presbiterianas, tinha as batistas, tinha as assembleias, tinha a Congregação Cristã do Brasil. Mas aí chega quadrangular, com o movimento neopentecostal, e ora em língua estranha, e expulsa demônio, e ora por cura divina, e começa a cantar louvores avivados. Eu tenho uma coroa lá no céu. Vamos ver se você sabe. Eu tenho uma coroa lá no céu. É isso aí, vocês sabem. Cristo que dizia. E aquela música assim, ó. Santo Espírito enche a minha vida. E a gente cantava 2, 3 corinhos, irmãos, e o pregador vinha e pregava. E as coisas aconteciam. Tinha recurso, não. Tinha vontade. Tinha comprometimento. Quando você tem organização e comprometimento, você chega. E aí a igreja chegou. Hoje nós somos 2.500 templos só no estado de São Paulo. Você pode dar um glória a Deus por isso? Hoje nós somos a maior, o Brasil é a maior igreja quadrangular do mundo. Não tem nenhuma igreja no mundo maior que a quadrangular brasileira. E o estado de São Paulo, no qual o seu pastor cuida, é a maior igreja do Brasil em São Paulo. Ninguém é maior que o São Paulo. 2.500 templos abertos. Sabe quantas pessoas a igreja quadrangular batizou em São Paulo esse ano? Às vezes você pensa que não está acontecendo nada. Você vê batizar 10 aqui, 20, 3, 15, 8, 3, 2. Você fala assim, quanto será que esse povo está batizando? Em São Paulo, contagem de sexta-feira, nós já batizamos, só no ano de 2022, 19.681 pessoas. É uma cidade. Qual que é a visão do pastor, presidente do estado, para os pastores? Nós vamos batizar em 2022, 25 mil. Mas 25 mil é muito longe, Walter. Mas se eu falar para cada pastor assim, ó, nós somos 2.000 igrejas. É 2.000 mais, é 2.000 que mais. Eu conto só com 2.000. 2.000 igrejas. Se cada uma batizar 12, a gente batiza 25. Aí todo mundo fala assim, 12 eu posso. Aí chega nos 25. Você não precisa fazer muito. Deus não está querendo uma fé sua, só sua extraordinária. Deus quer uma fé de cada um do tamanho do grão de mostarda. Porque quando o grão de mostarda é ativado, ele produz. Então é essa fé que eu preciso que você tenha. E aí, já batizamos 20 mil. E vamos batizar 5 mil agora em novembro. Já estamos batizando. Vamos batizar 3 mil
em dezembro, o alvo era 25, já batizamos, vamos batizar 28 mil. Aí ano que vem, pastor, já lançamos o alvo, quinta-feira, vamos batizar 30 mil. Deus é um Deus de crescimento, irmãos. Quem fica parado é poste. Você está em movimento. Você trabalha debaixo de uma visão. Você pode dar um glória a Deus por isso. Olha bem para mim. E aí, nossa igreja cresceu e a nossa pregação é simples. Nossa pregação é muito simples. Qual é a nossa pregação? Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e breve voltará. Só que nós temos um leque de organização, de pregações. Irmãos, não adianta. Eu estava vendo uma receita essa semana. Vou dar uma receita para você. Sobrou pão na sua casa, ou tem uns filãozinhos lá que vai ficar murcho. Pega o filãozinho, pega uma faca, abre o miolo dele. Tira um pedacinho do miolo. Pega um ovo cru e joga dentro do miolo. Pronto? Joga um pouquinho de sal. Pega uma calabresa, um bacon picadinho. Pega lá uma salsicha que sobrou, uma salsicha, como dizia minha avó, que sobrou, joga em cima daquele ovo. Aí pega uma fatia de queijo mussarela e coloca em cima daquele queijo. Joga um orégano, 20 minutos de fogo. Você tem um lanche da hora, com a sobra que você tinha na sua casa. Alguém já fez? Alguém vai fazer? Manda a foto. Simples, irmão. Tem coisa que é simples. Vai num restaurante caro, esse prato tem um nome que você não sabe nem ler. É tudo complicado. Mas as coisas de Deus têm que ser simplificadas para que a gente entenda. Jesus falava complicado para os outros, mas quando reunia os discípulos dele, falava assim, vou explicar para você como que é o reino dos céus. Eu preguei por parábolas para eles, mas para você agora eu vou trazer uma simplicidade do Evangelho, porque a nossa pregação é simples. E como a pregação simples, o Evangelho foi impactando vidas, mudando pessoas. Quantos aqui que estão aqui, você é fruto de uma pregação da Igreja do Evangelho Quadrangular? Levanta a sua mão. Quantos? Quase que a maioria. No culto das 8 era 100%. Mas a Quadrangular serve de casa para você. Serve hoje de abrigo para a sua fé. Porque a nossa pregação está baseada em 4 pontos cardeais da Bíblia. Primeiro, Jesus Cristo, o Salvador. O livro é Lucas. O rosto é do homem. E a cor é o vermelho. Por que filho do homem? O pecado entrou no mundo por um homem, César. E o pecado vai sair do mundo por outro homem. Adão era a grandeza da criação. E Adão pecou. E Deus então pega e começa a instituir sacrifícios para perdão de pecados através de derramamento de sangue. Não tem perdão de pecados sem o sangue derramado. Então as pessoas traziam seus sacrifícios. E Deus instituiu o sacerdócio. O que é o sacerdote? Quem está entre o homem e Deus. Quem traz o recado. E entre os sacerdotes tinha um chamado sumo sacerdote, que era Arão, da tribo do Levi, irmão de Moisés, que era o responsável de pegar todos os sacrifícios, através do sangue do perdão, e entrar num lugar chamado Santo dos Santos, repartido por um véu, muito espesso, feito pelo próprio povo de Israel. E naquele Santo dos Santos só podia entrar o sumo sacerdote com o sacrifício de todo o povo, porque naquele lugar tinha a presença de Deus. Aquele lugar tinha algo chamado Shekinah, a glória de Deus. E aí, meus queridos, era assim que o povo recebia perdão. Então tinha que trazer um cabritinho perfeito, não podia ter mácula, não podia ter mancha,
não podia ser caolho, não podia ter pé torto, não podia ter mão quebrada. Ah, quebrou a patinha, leva para o sacrifício. Não, esse não aceitava, tinha que ser o perfeito, o melhor do rebanho. E aí, então, Isaías, ou um dos profetas, escreve: cansei dos sacrifícios feitos por mãos de homem. E Deus procura um justo e não encontra nenhum para vir pagar o nosso preço, pagar a nossa conta, mas encontra em seu Filho a oportunidade da redenção. E Jesus, sendo Deus, se submeteu a ser homem. O Filho de Deus transformou-se em filho do homem, nascido de uma mulher virgem chamada Maria. E essa mulher virgem chamada Maria deu à luz a Jesus, sem contato humano, porque o anjo chegou e disse assim: salve agraciada, de ti sairá o Messias. Ela falou: como que vai acontecer isso, se eu sou ainda uma mulher prometida em casamento e eu não conheço o varão? O anjo respondeu assim: creia nisso, o poder do Altíssimo descerá sobre ti, e o que há de nascer de ti será grande. Eu quero dizer para você nessa noite, o poder do alto está descendo sobre você, sobre a igreja, para fazer algo extraordinário na sua vida, na sua casa e na sua família. Quem crê comigo, dá um glória a Deus. E assim nasceu Jesus. E como homem, ele foi para a cruz. Como a ovelha muda, como um cordeirinho, ele vai para a cruz. Por isso que eu falo, o tempo do cordeiro acabou. O tempo daquela humildade terminou. O tempo daquela submissão, daquela obediência extrema, terminou. Você imagina o ladrão da cruz dando uma ideia para Jesus, como a gente muitas vezes quer dar ideia. Se o Senhor é Deus, envia teus anjos aqui, faz alguma coisa, derrama fogo do céu. Jesus disse assim: ó, fica quieto. Se eu quisesse, eu rogaria ao meu Pai agora, e Ele mandaria 10 miríades de anjos, 10 mil vezes 10, 100 mil anjos para mim aqui agora. Você viu o que um anjo fez no exército dos midianitas? Um só. Você imagina 100 mil. Sai correndo, filho. Chegou a cavalaria. Ele falou: não, mas não vai acontecer nada disso, não. Não vai vir anjo nenhum. Ele falou: Pai, a ti entrego o meu espírito, e morreu. Naquele dia, o véu do templo rasgou de alto a baixo. O que quer dizer isso? Todos nós podemos ter acesso à presença de Deus, através do sangue de Jesus Cristo. Quem crê comigo, dá um glória. Você tem acesso a Deus através do sangue. E agora você pode entrar na presença de Deus, sem precisar do sacerdote, sem precisar de alguém que interceda por você, sem pedir para alguém, para pedir para Jesus te perdoar. Você mesmo chega diante de Deus. Você pode ser o mais vil pecador e fala para Ele assim: eu peço perdão, eu reconheço que morreu por mim, eu reconheço que deu a sua vida por mim, e o sangue carmesim, pode para outra tela, o sangue carmesim de Jesus Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário. Carmesim também é vermelho, escarlate também é vermelho, que foi derramado na cruz, perdoa o teu pecado. Ele é o Cordeiro que perdoa o pecado da humanidade. Você pode dar um glória a Deus por isso? E é o rosto do homem na igreja quadrangular. Símbolo da salvação é a cruz. Pastor, a igreja pode ter cruz? Lógico que pode. Cruz é símbolo da salvação. Eu posso colocar um pingentinho de cruz no meu peito? Pode sim, filho. Qual o problema? De ouro, de metal, de ferro, o que você quiser. Não tem problema, pastor? Lógico que não. Só não pode ter nada que identifique alguém pendurado na cruz. Se você coloca na sua cruz algum
símbolo de um homem ali, preso na cruz, você está crucificando aquele que Deus ressuscitou. Ele não está mais na cruz. A cruz está vazia. A cruz está vazia. Então, usar um pingente? Pode usar. Colocar uma cruz aqui? Pode pôr. A nossa igreja, ali na catedral, ela tem uma caixa d'água de 8 metros, 10 metros, que é uma cruz. Cruz é o símbolo da salvação. O que não pode é colocar na cruz um símbolo de morte, porque a cruz não tem mais ninguém pendurado. Ela está vazia. O túmulo está vazio. Jesus ressuscitou. Mas agora tem o outro símbolo, que é o símbolo do leão. Diz que quando um leão... Tatola, você consegue fazer um leão para mim? No 3. Esse leão é um gatinho. Consegue, Tiago? Mas valeu a intenção. Quando o leão dá o seu rugido na savana, quando o leão dá o seu rugido lá, Tota, diz que, isso aqui é National Geographic, é esses Discovery da vida aí que a gente assiste, diz que a presa, a 1 quilômetro de distância, sabe que tem um predador. Corra. Corra porque está chegando. Ele é o rei da selva. Ele é o poderoso. É o símbolo da força. Força também pode dizer dínamos. Impulso. Jogar para cima. Ir para frente. E Jesus Cristo, no livro de João, e na igreja quadrangular, Ele é o Filho de Deus. Filho do homem para a salvação, mas Filho de Deus para trazer força e poder sobre a sua vida. Poder do Espírito Santo sobre você. Você pode dar um glória a Deus por isso? Volta, outra tela. O símbolo do Espírito Santo é a pomba. Porque o Espírito Santo pousou na cabeça de Jesus em forma corpórea de pomba. Ele é pomba? Não, é forma corpórea. É uma simbologia. Abra um parênteses. Ali no batismo de Jesus, no Rio Jordão, a Trindade estava presente. Coisa linda, hein? Jesus, o Filho, indo ser batizado por João Batista. Meus queridos, João olhou Jesus sendo batizado e disse assim: por que você vem ser batizado? Não sou eu que tenho que te batizar. É você que precisa me batizar com fogo, com poder. Jesus olhou para João e falou assim: João Batista, me batiza. Eles eram primos. João Batista foi o precursor de Jesus. Todo rei, quando vai, um presidente da república, quando vai visitar algum lugar, chega a comitiva antes. João Batista é esse homem que veio preparar o caminho, Márcio, para que Jesus pudesse vir. Coisa maravilhosa. Como a Bíblia empolga a gente. E aí, Jesus chega para ser batizado, João fala assim: não, eu não vou te batizar. Jesus diz: batiza. Precisa cumprir toda a Escritura. Eu preciso ser batizado. E quando Jesus toma a decisão do batismo nas águas, toma a decisão de chegar até aquela água para ser batizado, o céu se abre sobre a cabeça dele. Tem bênçãos que ficam retidas, presta muita atenção, por falta de obediência. Quando o céu se abriu, desceu uma pomba e veio e pousou sobre a cabeça de Jesus. E uma voz lá do céu dizia assim: este é o meu filho em quem eu tenho prazer. Você pode dar um glória a Deus por isso? Deus Pai dizendo, o Espírito Santo descendo e o Filho recebendo. O Evangelho, então, é o Evangelho de João. A cor é amarelo, que representa o fogo. Terceiro, servo. E já estou terminando.
servo. A banda já pode chegar. Servo, boi. Boi é servo, sim ou não? Boi é servo. O boi, meus filhos, meus queridos irmãos, ele é um carregador de fardos. Ano que vem, quem sabe ano que vem, a gente consegue fazer até diferente. Pregar cada domingo sobre uma característica desta de Jesus, para que a gente possa aprofundar melhor. Mas o servo, ele carrega peso. O servo, ele carrega fardos. O servo, meus queridos, é Jesus. Se alguém quer ser servido, sirva primeiro. Isaías 53, você consegue, eu pensei agora, você consegue colocar para mim Isaías 53, verso 1? Quem acreditou na nossa pregação? E a quem foi manifestado o braço do Senhor? Quem? Ao versículo 2, diz assim, ó: porque ele foi subindo como renovo, perante ele como uma raiz de uma terra seca. Não tinha aparência, imagina, um homem na cruz, nem formosura. Olhando, não havia beleza alguma para que a gente pudesse se agradar. Olha o 3, era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens, homem de dor, que sabe o que é padecer, e como um que os homens esconde o rosto, era desprezado, e deles não fizemos caso. Verso 4, certamente ele tomou sobre si, o servo, o boi, carregador de fardos, as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si, e nós reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Verso 5, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelo nosso pecado, e o castigo que traz a paz estava sobre ele, sobre o servo, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluia! Jesus carrega o teu fardo, meu irmão. Como eu falei agora há pouco, ó, lancei, é seu, o fardo está sobre você agora. Com muita humildade, Paulinho, é sobre Jesus que está esse fardo. É sobre Ele que nós lançamos a nossa dificuldade. Ele tem força para sustentar a sua vida, meu querido. Tem força para sustentar a sua adversidade. Ele é homem quando precisou para salvar. Ele é leão para te potencializar, para fazer de você um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia, Ângela, do Espírito Santo. E quando precisa se abaixar para sustentar todo o peso que está sobre nós, Ele também tem capacidade. Porque Ele diz assim na sua palavra: tomai sobre vós o meu fardo, que é leve, e o meu jugo, que é suave. Deus quer dar um fardo leve para cada um. Faz assim simbolicamente, põe a mão no ombro aqui, que está pesado. Coloca no banco e fala assim: isso aqui fica aqui hoje. Acabou. Mas Ele também é águia. E se coloca de pé. Ele é águia. O símbolo do cálice, obrigado, viu? O símbolo da cura é o cálice. Ele tomou o nosso cálice, pronto. A cor que representa é o azul, céu, porque da onde vêm as bênçãos. Mas ele também é águia, é rei. Ninguém tira o reinado de Jesus Cristo. O inferno reconhece esse nome. O inferno sabe que Ele é poderoso. Não há outro nome acima do nome de Jesus Cristo. E é nesse nome que nós nos reunimos hoje para dizer: Senhor, faça milagres. Senhor, abençoa o teu povo. Cuida de cada um. Aquele que está cansado, oprimido, sobrecarregado, cuida. Mas Ele é rei, simbolizado pela águia. É o rei que vai voltar. Um dia, pastor Vinícius, deram uma coroa de espinho para ele. E ele aceitou. Porque alguém dos soldados teve uma brilhante ideia: não tem rei sem coroa. Ele não disse que é rei dos judeus? Coloca coroa de espinho. Diz, Gustavo, vem cá, você está sem o fone, vem cá. Diz que a coroa é colocada na cabeça
cheia de espinhos, e para fixar, foi batido com pau, para que os cravos da coroa entrassem na testa para não cair. Não tem problema não. Era um processo. Era o processo da redenção. Morrer não é fácil. Pagar preço não é fácil. Mas agora mudou o jogo. Agora a coroa não é mais espinho. A marca do cravo está lá. A marca dos espinhos estão lá. Mas agora a coroa é de rei. Agora a coroa é o Senhor que deu a ele. A Bíblia diz assim: Deus o fez, o nome sobre todo nome, que todos se humilhem e se rendem ao Criador. Essa é a sua igreja, que prega uma mensagem comum, de um pastor simples, mas que fala de salvação, que fala de perdão de pecados, que fala do poder do Espírito Santo, é o poder da presença, que fala sobre cura, que fala sobre vitória, e que busca o perdido. Olha bem para mim, nós somos uma igreja que temos a visão dos campos brancos. O que é, Vinícius, a visão dos campos brancos? Nós estamos enxergando, não pessoas comuns, mas nós estamos olhando lá e vendo que os campos estão brancos, aguardando quem vai cegar, quem vai buscar, quem vai colher, Daniela, quem vai lá falar para ele assim: ó, você precisa de salvação. Irmãos, não é só em Piracicaba, é em todo o estado, em todo o Brasil. Existe migração de crentes. Migração de crentes. Um dia nós fomos à igreja da moda aqui. Hoje tem outras igrejas da moda, mas eu sempre falei lá desde Peúna: a nossa moda nunca vai passar. Nós sempre vamos estar na moda. Porque nós somos uma igreja que vai buscar as almas lá no campo branco que está lá, pronto para ser colhida. Através da internet, através do rádio. Você que faz programa de rádio, quem faz na educadora principalmente, você deve saber que você prega para 10 mil pessoas toda noite. Poucos homens debaixo do céu já pregaram para 10 mil pessoas de uma vez só. A rádio educadora me dá o nível de ibope. Ela fala que nós estamos falando para 30 mil. Como eu não acredito neles, eu corto 3 vezes, 10 mil. 10 mil pessoas, você está ali meia hora falando para 10 mil pessoas. Sabe quando algum pregador vai pregar para 10 mil pessoas? Vai levar uns 30 anos para chegar. Eu ainda não preguei para 10 mil pessoas de uma vez. Já preguei para 8, 10 não. Somos uma igreja que prega na internet, prega na TV. Estamos transmitindo o culto agora na sua casa. Investimos recursos para alcançar você na sua casa. Você é importante para nós. Você é da Asa Online, mas eu preciso da sua ajuda. E eu preciso de você. Porque nós somos uma igreja evangelizadora. Quem crê comigo vai dando glória a Deus. Somos a igreja que vai atrás dos campos brancos. Receba essa bênção. Há o poder do acelerar do processo de Deus na nossa vida. Guarda que eu vou falar, se você acredita em mim hoje. Tudo que já foi feito pelo Evangelho até hoje, todas as almas que foram ganhadas até hoje, nos próximos 10 anos, a igreja vai crescer mais do que foi ganhada até a história de hoje. Vai ser a maior conversão da história, não só no Brasil, mas no mundo, porque Jesus está voltando. A águia vem chegando,
para levar os seus filhotes para o ninho do céu. E nós temos que levar mais gente com a gente. Nós temos que levar mais pessoas com a gente. Você acha que a gente vai... Eu vou entrar com 56 anos, com minha vida estabilizada, eu vou entrar numa construção de 5 milhões de reais aqui, porque eu sou engraçado? Não. É porque eu estou acreditando que essa colheita vai acontecer. E nós precisamos de espaço para receber as multidões. E as multidões vão chegar. Quem crê comigo dá glória a Deus. Quem vai buscar essas almas, levanta a sua mão. Glorifica a Deus. E coloque a chave do destinatário. Na nossa igreja, a chave é o número do CNPJ. Digite o valor, confira os dados da conta e clique em transferir. Pronto, transferência realizada com sucesso. Para entregar o seu dízimo ou a sua oferta, faz um Pix. Esta é a nossa igreja. Não importa onde estivermos, estaremos sempre conectados. Lembre-se, juntos à distância.